A morte pode nos tirar daqueles que amamos, mas para os seguidores de Cristo, esta separação é temporária. A ressurreição de Jesus nos assegura que, assim como a morte não pôde detê-lo, também não poderá o túmulo deter os filhos, pais, amigos e companheiros que morreram antes de nós em Cristo. O evangelista norte-americano Moody contou sobre um soldado na batalha de Inkerman, Guerra da Crimeia, em 1854, que após ser baleado, tentou rastejar de volta para sua tenda. Mais tarde, quando ele foi encontrado, estava caído, face ao chão, com sua Bíblia aberta e a mão colocada sobre uma das páginas, pelo sangue que a cobria. Quando levantaram sua mão, algumas palavras estavam claramente visíveis. O verso era: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Este capítulo do Evangelho de João descreve a morte e ressurreição de Lázaro. A morte é um mistério que fascina alguns, a outros assustam, e existem aqueles que a veem com indiferença. A humanidade sempre tentou vencê-la. A mumificação, a crença em reencarnação, é uma forma de tentar vencer a morte. Pelo menos emocionalmente, uma vez que até hoje nenhuma múmia voltou à vida e nenhuma pessoa provou ser reencarnada. No entanto, a Bíblia nos mostra que Cristo já venceu a morte e testemunhas oculares nos deixaram registrado que o viram ressurreto. Somente Jesus venceu a morte. Somente o seu túmulo está vazio. A morte foi vencida. O que é a morte? A morte é consequência do pecado, conforme podemos ler em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Deus havia dito para o homem e para a mulher não comer do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim, porque certamente morreriam. Ambos desobedeceram a Deus e sofreram a consequência do pecado, da desobediência. Morreram. Conforme está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Morte é separação, primeiramente de Deus. O pecado está no fato do homem e da mulher quererem viver independentes de Deus. Eles não morreram fisicamente no primeiro momento, mas espiritualmente. Morreram como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher passaram a ser dominados pelo mal, que agora conheciam. O sentimento de vergonha nasce de um coração que já não é mais dominado pela pureza, mas pela malícia. Essa é a primeira morte. E todo ser humano nasce preso a este estado de morte espiritual. Por isso não há nenhum justo na face da terra. A morte espiritual, estado no qual nos encontramos ao nascer, tem levado o ser humano a um processo de desumanização. A ausência da vida no espírito tem nos levado a exalar o perfume da morte. Frutos dessa ausência se manifestam na destruição dos índios, a quem chamamos de selvagens, na escravização da classe trabalhadora, a quem não damos o direito a uma vida digna, na legalidade de leis que visam o benefício de uns poucos, destruindo a vida de muitos, na compactuação da morte de idosos em filas do INSS, na servidão a que submetemos mulheres e outras classes às quais consideramos inferiores. A morte espiritual, que é a ausência da vida de Deus em nós, produz a morte do próprio ser humano como ser. Em consequência dessa primeira morte, surge a segunda morte, que é a morte eterna. A busca do primeiro casal pela independência gerou a todos nós uma vida intermediária. Recebemos de Deus um corpo físico transitório, passível de doenças, dores e que se desgasta a cada minuto de vida. Entretanto, devemos compreender que essa foi uma bênção de Deus para nós. Pois, na verdade,
recebemos uma oportunidade de reconciliarmos com Deus enquanto existimos neste corpo. A libertação deste corpo significa o fim de nossa oportunidade de reconciliação. Entenda o que eu estou dizendo a você hoje. Deus deu a você a oportunidade de arrependimento, mas esta oportunidade é exclusiva a esta vida transitória. Todo homem que não se arrepender da primeira morte está condenado à segunda morte. É necessário reconhecermos que não somos deuses, que não temos vida própria e que precisamos da graça de Deus. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Como podemos vencer a morte? Somos criaturas e não temos vida própria em nós. Só estamos vivos porque Deus, em sua misericórdia, não nos consumiu. E sem Deus em nossas vidas, deixaremos este corpo físico e seremos condenados à segunda morte. A morte só pode ser vencida por nós porque ela foi vencida por Cristo primeiramente. O Novo Testamento nos relata testemunhos de homens que viram Jesus Cristo, nosso Senhor, ressurreto. Jesus venceu a morte ressuscitando. Nós venceremos a morte não pela reencarnação, porque isso não existe. Não pela mumificação, mas pela ressurreição. A ressurreição é um projeto de vida que nos atinge agora e se consumará no futuro próximo. A ressurreição de Jesus Cristo fez derramar sobre nós o seu Espírito. Com o derramar do Espírito Santo, temos a primeira vitória sobre a morte. O Espírito de Deus traz vida a nós. Isto é, põe fim ao processo de desumanização. E pelo contrário, ele nos ensina o caminho de volta para que nos tornemos verdadeiramente humanos. Por meio do Espírito, somos chamados a viver as bem-aventuranças, a carregar o fardo uns dos outros, a chorar com os que choram, a dividir com os necessitados. Por meio do Espírito, podemos novamente sermos livres para amar nosso próximo como a nós mesmos. Por meio do Espírito, podemos viver uma vida em comunidade, onde buscamos a satisfação na realização do próximo como parte de nós mesmos. No Espírito, encontramos um projeto de vida onde a justiça deve prevalecer sobre a injustiça, onde o amor deve prevalecer sobre o egoísmo, onde a liberdade deve prevalecer sobre a lei, onde a santidade deve prevalecer sobre o pecado. O apóstolo Paulo descreve nossa segunda vitória sobre a morte no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Este momento de triunfo da igreja, onde todos os que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo e todos os que ainda creem em Jesus Cristo se encontrarão ressurretos. Todos ressuscitaremos, estejamos mortos ou vivos. Todos receberemos um novo corpo. Deixaremos o corpo transitório, corruptível, por um eterno, espiritual, incorruptível. A vitória sobre a morte foi conquistada por Cristo e nós recebemos dele, por meio da fé, esta vitória. Portanto, se você crê nele, você tem a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Nós vencemos a morte apropriando-nos pela fé da vitória de Cristo. Sem o arrependimento, continuaremos escravos da lei do pecado que nos conduzirá à segunda morte, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. A vida que Deus deu a você é o tempo para você decidir entre a morte eterna ou a vida eterna. Jesus morreu para que você possa ter a vida eterna. Creia nele, reconheça-o como Senhor e Salvador de sua vida. Em Cristo, a morte física não é assustadora, mas ela é a porta para a nova vida celestial que nos aguarda.
Deus te abençoe.